questão de poder e dever é bastante relativa e diz apenas a cada um. Talvez isso seja lógico, moço, porque vamos chegar a um ponto de descobrir que o custo da batalha não vale o que se ganha com a vitória. Há um ditado que diz: se em Roma como os romanos. É aqui, enquanto na matéria tu está, da matéria tu necessita. Vivencie isso, mas tendo lá no fundo uma vozinha sempre te alertando, dizendo: eu não sou daqui e nada disso é real. Então, moço, não coloque seus tesouros onde a traça rói e o ladrão mina, mas coloque seus tesouros no céu, onde nem a traça consome e nem o ladrão mina. Reinem sobre vocês, sejam o sal da terra. É isso, moço. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos reiniciando aqui mais um encontro com o Espírito que se apresentou como Lúcifer, estrela da manhã. Salve, moço. Salve. Quais são suas palavras iniciais para esse nosso terceiro encontro? Interessante, moço. Interessante é como se busca sempre olhar ao outro, como se busca sempre padronizar o outro, como se busca sempre determinar o outro, tudo e qualquer coisa, mas não se tira essa mesma liberdade de si mesmos. Deem plena liberdade ao outro, porque só assim, só dando plena liberdade, cumprindo todos os seus deveres para si mesmos, poderão ter autoridade sobre o que vos sucede, enquanto buscarem privar o outro da liberdade que lhe é digna e ainda assim não cumprirem com os seus deveres ante a si mesmos, jamais poderão se empoderar de vocês. Reinem sobre vocês, sejam o sal da terra. É isso, moço. Graças a Deus. Qual é o maior dever do ser humano para consigo mesmo? Se amar. Se amar. E se amar. E a partir do momento que desenvolver esse amor por si mesmo, vai desenvolver esse mesmo amor por tudo que o cerca. Apenas amar. Apenas amar. Criança, 5 e 8 anos, chegam em casa, brigaram na escola. E a mãe diz: olha, eu aprendi que é amar. Você só tem que amar. Isso, moço. Agora não quer dizer que não possa amar com a vara de marmelo. Entende, moço? Amar não é passar a mão pela cabeça dizendo: ah, coitadinho. Não é vitimizar ninguém ou achar que um é certo e que o outro é errado. Mas sim conciliar o todo pelo todo com o todo. Certo. Nessa analogia eu queria chegar na conclusão de que essas crianças não entenderiam essa linguagem. Ficaria algo vago. Mas talvez elas possam entender que talvez seja muito melhor para si e para tudo que o cerca fazer amigos e não vivenciar inimizades. Então, moço, dessa situação podemos tirar uma oportunidade de desenvolver essa conciliação de um para com o outro, pegando essas mesmas crianças que viveram esse embate na sua escola, indo até a casa daqueles pelos quais se embateram e buscando entendimento, colocando um na frente do outro, para que se olhem, se reconheçam e se vejam como iguais. E aí possam buscar esse entendimento. Quiçá, moço, a partir disso não nasce uma bela amizade.
Ouvimos da parte de alguns extraterrestres conclusões de que ainda somos muito infantis, crianças, imaturos perante o cosmos e os nossos irmãos mais velhos. Questão: não seria dentro dessa colocação ilógico esperar que entendemos quando vocês nos pedem para que amemos uns aos outros, a Deus sobre todas as coisas, incondicionalmente? E lógico, moço, é vivenciar porfídia sem fim. Tradução de porfídia. Luta e guerra uns com os outros. Sim, sim. Talvez isso seja lógico, moço, porque vamos chegar a um ponto de descobrir que o custo da batalha não vale o que se ganha com a vitória. Compreende? Sim. O senhor está falando em outras palavras, as crianças podem não saber amar, mas sabem o que é não faça inimizade. Isso, moço. E talvez no amar entra, não faça inimizade. Sim. Ame, saia daqui e se reconcilie com seu inimigo antes de colocar incensos no altar. O comportamento reto ou que nos leva à via mais apropriada ou mais rápida ou ideal para o autoconhecimento seria aquele de seguir a justiça, a lei ou a religião? Talvez, moço, nenhum nem outro ante o que tu compreende como justiça humana e religião humana. Talvez, moço, o único comportamento necessário para isso, e digo, talvez apenas, seja olhar o outro como um igual, compreendendo que ele é suscetível às mesmas falhas de caráter que você mesmo tem. E a partir disso, compreenda que o que ele faz não é muito diferente do que talvez eu mesmo faria na situação que ele vive, porque ninguém existe na situação do outro para poder julgá-lo. Então, a partir disso, moço, não podemos eleger a justiça ou a religiosidade ou a religião. Apenas elegemos um olhar fraterno para o outro. Dentro do dever de civilidade nas interações humanas, a lei nos permite viver de forma coesa, coexistir racionalmente. Coexistir racionalmente? Tipo assim, respeitando a lei. Estranho que a sua lei tem muitas vírgulas. Claro, que favorecem quem as colocou. Exato, moço. Então, a partir disso, existe justiça? Existe viver sob a égide da justiça. De uma justiça que pretensamente diz tratar todos iguais? Sim. E assim os trata? Não. Então, que justiça é essa? Ou talvez nada mais seja que uma grande fábrica de injustiça. As quais temos que obedecer indiferentemente. Perfeito, moço. Certo. Se essa concepção cria-nos uma lei que devamos obedecer, que vá contra as leis de Deus, pela qual devemos optar? Enquanto tu estiver na matéria, viva a matéria. Porque tu mesmo não existe na matéria. Compreende? Como se dentro de você pudesse haver dois, e há dois. Um, que é o ego, que vive isso tudo, essa usura, essa vicissitude. E outro é o espírito, que pode olhar para tudo isso e dizer: é problema do ego, não meu. Eu logo estou pulando fora disso. Sério. Compreende a diferença? Há um ditado que diz: se em Roma como os romanos. É aqui, enquanto na matéria tu está, da matéria tu necessita. Vivencie isso, mas tendo lá no fundo
uma vozinha sempre te alertando, dizendo: eu não sou daqui e nada disso é real. Certo. Segundo Aristóteles, a prática cria o hábito cria o caráter, e o caráter nos define. E talvez isso também crie karma. Certo, moço? Faça a pergunta. E se o caráter nos define, não seria contraprodutivo deixar-se praticar algo que sabemos poder virar um hábito, e esse hábito tornar-nos o que não nos leva a maior libertação, mas sim a mais ignorância? Ou talvez, moço, esse hábito não seja justamente a prova que tu necessita para, a partir do momento que tu o criou, se desvencilhar dele. Porque se tu matar a semente antes dela se tornar árvore, como tu vai provar do fruto? E discernir se é bom ou não. Isso, moço. Claro que a partir daí também, tu sabendo do certo e do errado, tu adentra nessa situação. E fica mais preso. Exato. Agora, qual é a solução? Vamos, moço? Não julgar. Exato. Aconteça o que acontecer, seja como for, não pessoalizar as coisas. Porque tu julga porque pessoaliza. Compreende a diferença? A partir do momento que tu entende que existe você e você mesmo, não há mais a pessoalização do você. E a partir desse momento não há mais a necessidade de criar julgamento, porque não há mais um padrão de como as coisas devem ser. Claro, é como se eu colocasse um chapéu camaleão. Em mim ele adapta a minha cor, e quando passo a outro, deixo que se adapte à cor da pessoa sem ter que ficar com a cor que estava em mim. Exato, moço, perfeito. A cada um que seja como for de cada um. E tu cuide só do teu. E tem como um ser humano ficar contente deixando que apenas isso baste? O ser humano não. Mas não... Porque a mente ou o ego vai sempre lutar contra isso. Se não fosse assim, que ferramenta falha seria que Deus colocou em suas mãos? Assim podemos compreender que a felicidade não é desse mundo. Exato, moço. Tema que já abordamos. Quanto maior você subir, maior será o tombo, para que a provação te purifique dentro da proposta pré-encarnatória. Perfeito, moço. E podemos dar até uma outra analogia. Só aqueles que são pequenos têm a possibilidade de crescer. Aqueles que se acham muito grandes só têm possibilidade de cair. Claro. Então, como entenderá o que o Buda disse, vá pelo caminho do meio? O caminho do meio, segundo a acepção do Buda e do nosso entendimento, é justamente o não se posicionar nem aqui e nem lá. É deixar a coisa fluir, sem represar a vida. Assim, você deixa de ser um alvo. Exato. Derrubado. Nada a querer, nada a ser, nada a esperar. Quando um pai que trabalhou muito para ter todo o dinheiro que conquistou, a vida que conquistou, respeitando a todos, com disciplina, se esforçando, com o suor do rosto, ouve uma coisa dessa, nada a querer, nada a ser e qualquer outro, Nada a esperar. nada a esperar, Apenas ser. ele vai surtar. O que o senhor está ensinando para o meu filho? Ele vai virar um vagabundo maldito fumador de marihuana. Moço, se você acredita em Deus e na onipotência, onipresença e onisciência, se ele tiver que ser isso que você diz, ele vai ser você tendo um castelo ou um casebre. Compreende que, em verdade, tudo isso está muito mais na questão da posse do que não na questão dos acontecimentos físicos e materiais. Porque tu pode ter momentaneamente todo um reino, mas esse reino não te pertencer. Compreende a diferença? Agora, se tu te escravizar à necessidade de possuir o reino, é o reino que te pertence. Não você, sendo usuário dele.
Claro, porque todo castelo que é erigido sob a areia da praia vai desmoronar, mais cedo ou mais tarde. Assim como todo aquele pai que trabalha incessantemente para dar boa vida para os filhos e a isso ele relega o seu tempo com a sua família. Duas coisas vão acontecer com ele. A primeira, o filho quando crescer vai dizer que o pai não deu atenção. A segunda, o pai vai morrer. E quem vai ficar com todo esse trabalho? O filho, que vai morrer também. E assim sucessivamente. Então, moço, não coloque seus tesouros onde a traça rói e o ladrão mina, mas coloque seus tesouros no céu, onde nem a traça consome e nem o ladrão mina. Moço. Pelo que o senhor está dizendo, e dados os assuntos que revisitamos, as palavras de Jesus são como o mapa da mina de tesouro, da alma do ser humano. Se já estão aí há 2000 anos, como não demos o valor que merece? Vamos dizer primeiro que as palavras do Cristo são assim, porque Jesus, segundo o nosso entendimento, foi um ego. E as palavras desse Cristo não são em nada diferentes das palavras do Buda, que tem um pouco mais de tempo, ou das palavras de Krishna, que ainda tem um pouco mais, ou das palavras, ou pelo menos do sentido filosófico, já que assim tu gosta, de Sócrates. Não é, moço? Sim, sim. Porque tendo este mapa na mão, a gente se perde tão facilmente. Mapa das palavras do Cristo. Pelas suas paixões, porque via de regra, a imensa maioria dos seres encarnados até dizem que vão fazer isso, vão fazer aquilo, que são assim ou que são aquele outro. Mas na hora do vamos ver, moço, aqui e aqui a coisa acontece diferente. No coração e na cabeça. Na essência e na mente. Na essência e na Isso, mente. isso. Nosso trabalho é fazer com que a essência e a mente se interconectem. A partir daí, você tem a real oportunidade de não seguir o primeiro impulso, o primeiro pensamento. Pode-se dizer então que o condutor da charrete seria a essência e a mente os cavalos. E a essência tem que Sim. segurar as rédeas ali e direcionar. Exato. Porque os cavalos podem ter um impulso de ir para um lado ou para o outro, mas a essência pode tomar o prumo novamente a qualquer momento. O senhor acredita que a essência pode tomar o plumo novamente a qualquer momento ou que ela deve? Eu acredito que ela pode, moço. Porque deve, aí depende do que foi programado. Depende do gênero de prova escolhido e de como foi programada a encarnação. Talvez, moço, alguns apenas devem só bem no final da encarnação, porque necessitam espiar tudo que a encarnação tem para lhes oferecer. Então, a questão de poder e dever é bastante relativa e diz apenas a cada um. Então, as circunstâncias e os eventos e as ações de determinada pessoa que levou a estragar, seja por palavras ou feitos, a vida de toda uma família ou toda uma população. Estragar, moço? Isso é bem interessante. Como pode alguém estragar? Quer dizer então que Deus não tem nada a ver com isso? Aí a questão é essa, a pessoa, ela vai dizer, eu aprendi, então, que eu não preciso me sentir culpada com nada disso, não sentindo-me culpada, as ações já estavam programadas, eu superei a provação, portanto venci a minha batalha. E se ela pensar assim, o que ela está realmente... Qual é o aspecto espiritual que tem por trás disso, moço? Se ela tiver esse pensamento. Fuga. Vitória. Venceu. Ah, Se achou melhor. fuga da responsabilidade. Moço.
E a partir disso, realmente venceu, realmente fez o que veio para fazer, moço? Pois que aquele que realmente alcança a sua elevação espiritual nem tem noção de que está fazendo isso, moço. Apenas segue o curso da vida que tem e não está nem aí para isso. Aliás, moço, falando disso, aonde nesse orbe se encontram a maior quantidade de espíritos que realmente têm oportunidade de realizar a sua elevação espiritual e de vivenciar a sua última encarnação? Aonde, moço? Nesse orbe. Quem está ouvindo ou lendo vai ficar tentado a dizer na África, porque lá estão as maiores dificuldades. Perfeito, moço. Onde mais existem vicissitudes para o espírito ser amplamente provado. Onde mais ele pode se colocar de uma forma mais dinâmica para que possa demonstrar a manifestação de amor. Certo. Só que veja. Vamos à razão. Se eu nasci na África, uma vida boa como a do Brasil não me faria falta, porque eu não criei aquele tipo de... não vivi aquele tipo de satisfação, aquela paixão não tem sintonia e ressonância em mim. É como se dissesse, o cachorro, o gato, nunca vão querer ser um ou ser o outro, porque eles já nasceram naquele meio, é o que eles viram, eles não sabem a diferença entre as coisas. Então logo não seria uma aprovação estar lá. Pode-se dizer isso? Moço. Quantos tem que vivem aqui nesse país que sonham em morar em países do hemisfério norte? Condicionamento pela informação que chegou. Exato. O senhor disse, chegou a informação para eles já que existe vida melhor. Claro. É óbvio, moço. Aliás, entre eles mesmos existem uma pequena minoria que, ante a sua acepção humana, tem uma vida bem melhor. Se houvessem permanecido em sistemas tribais, o sofrimento que ataca-os hoje não os atacaria. Exato. Claro. Por isso que determinados gêneros de prova demandam tecnologia e avanço científico. Foi o que falamos em nosso outro encontro. Então não há por que ter piedade nem dó. Eles desenharam esse tipo de provação. Moço, o que é a piedade e o dó que tu te refere, senão nada mais que um dos instrumentos do individualismo egoísta dizendo: olha como são coitados, como eu vivo melhor que eles, como eu sou melhor. Então vamos ajudar. Vamos fazer algo com eles, porque Deus me livre de eu passar por uma situação parecida com essa. Isso não tem nada de altruísmo verdadeiro e sincero. Nenhuma gota, moço. É apenas manifestação egoísta. E com uma ponta de medo. Claro, e ninguém gosta de ser chamado desses nomes feios. Perfeito, moço. Aí esconde tudo isso, porque ainda reside uma coisa chamada vaidade, que tem uma necessidade, uma necessidade daquele ser ainda de ser reconhecido, e ainda vai e diz: olha como é bonito, eu ajudo os pobres, eu ajudo aquele que passa fome. E talvez nada mais, moço, que esteja fazendo é tirando a oportunidade dele exercer o que veio para fazer, sua elevação espiritual, sem nem ter a mínima noção, o ego disso. Se a pessoa é egoísta, e ela diz, e aí? Viva o seu egoísmo plenamente e assuma o ônus dele. Agora, não seria melhor ela ser egoísta e não se sentir culpada por estar sendo egoísta, já que estava predestinado a ser assim? Mas na sua proposição, você não tinha falado de culpa. Se ele se culpa por isso, está julgando Deus. Aí ele cria problemas. Porque quando falamos do ônus disso, moço, esse egoísmo que estamos falando, e esse ônus é que boa parte daqueles com os quais iria se relacionar vão segregá-lo. Esse é o ônus. Dentro da sua sistemática
de vida. Agora, se ele se culpa por ser egoísta, gênero de prova é escolhido. Algo que ele tem que trabalhar a si mesmo. Seja egoísta. E daí? Tipo, nem foi eu que fiz, foi Deus. Exato, moço. Exatamente. E aí podemos relembrar Krishna. Estado equânime de existência. Sentimental. Na batalha lá com a Arjuna. Perfeito. Ah, mas é minha família. Não, você tem que fazer isso. Naquele momento, tome o arco, estique-o e atire. Porque se tu está ali, foi para isso que tu foi gerado e concebido. Faça a obra, não achando que é certo ou que é errado, ou acreditando em coisa alguma. Apenas siga o fluxo do rio, sem represá-lo. Muita gente é sedenta de atenção, carinho. Seria porque não se Desejo. dá a si mesmo aí tudo isso, aí que é do outro? Pode ser, moço, uma acepção de vazio interior, que busca completá-lo com algo externo, embora que, a partir do momento que exista esse vazio por falta de amor a si mesmo, quando tiver o amor teu, vai buscar o do outro, e depois vai buscar o do outro, e vai buscar o do outro. E aí, a partir disso, podemos ver um fenômeno social desses tempos onde os relacionamentos são descartáveis, porque as pessoas não conseguem compreender que não é o outro que vai preencher o que falta dentro de si. Ninguém pode fazer isso, a não ser você olhar para si mesmo e compreender quem você realmente é e que nunca vai encontrar fora o que falta de verdade dentro. Claro. Se tudo é prova, não tem por que querer mudar nem a mídia nem a política. Ou melhor, querer que seja diferente. Moço, o ego querer que seja diferente, isso nos é normal, compreensível e até faz parte da sua função. Agora, o espírito que emana aquele ego, se achar pertencedor ao mundo e achar a sua realização mediante esse ego, isso que é de assustar. Claro. Assim que os maiores ensinamentos dos mestres da humanidade, pelo que estudamos, se resumem a alguns e eu vou nomeá-los e vamos estudar com o senhor. 5. Mas eu vou por esse caminho aqui, depois o senhor nos orienta melhor. Eu não sou ninguém para orientar quem quer que seja, moço. O senhor é a minha prova. E você é a minha. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, viver sem intencionalidade e libertar-se do apego às posses, paixões e desejos. Isso aí foi um mestre aí meio disfarçado que me ensinou. Não é? O senhor sabe o que é? Sabe, Então, vamos pelo primeiro. A gente já falou bastante do primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Mas como viver sem intencionalidade? Deixando a vida viver a vida, moço. Isso você também já ouviu. Bem simples. Nada a querer, nada a esperar, nada a ser. Apenas servir. Se coloque a serviço da vida, onde a vida te colocar e como a vida flui. Aliás, moço, você não tem feito isso? Na graça de Deus. Então, moço, tome o seu exemplo. Talvez ele sirva para muitos daqueles que tu busca mandar algum tipo de mensagem. Compreende? Siga onde a vida te colocar e ali faça o seu melhor. Sentimentalmente, buscando a sua maturidade. Próximo, moço. Daí o senhor citou aí um parênteses, antes da próxima, o senhor citou uma certa neutralidade que seria, no caso, deixar a vida acontecer sem desejo e sem aversão. Perfeito, moço. Que é uma lição do taoísmo. E é uma lição do Krishna também.
equanimicidade em relação aos acontecimentos da vida. Claro. Ou um caminho do meio aristotélico. Pronto. Então, libertar-se do apego às posses, paixões e desejos. Perfeito, moço. Posse nos foi ensinado que é aquilo que a gente Quer determinar o futuro. Controlar. Certo, moço? Necessidade de controle do que acontece e como as coisas se desenrolam. Então começamos por aí. Pronto. Porque da necessidade de controlar algo que conscientemente tu já sabe que não tem como controlar a vida. Porque toda posse emana de uma vontade absurda de querer controlar a vida. Todos os aspectos da vida. Seja a vida como a sua vida, ou a vida do outro, ou a vida, seja lá do que for. Tu compreende que esse é um absurdo que a mente gera apenas para que se transforme em contrariedade e depois disso sofrimento. Não há nada mais do que isso. Tu pode controlar a tua vida, moço? Não. Alguém pode controlar a sua vida? Vamos falar sinceramente, e podemos falar para qualquer um que aqui venha nos ouvir e nos ver a partir disso. Não é possível se controlar esse fluxo, como o Buda descreveu esse rio infindável. Sempre que tentar colocar qualquer tipo de obstáculo, a água simplesmente ou contorna ou passa por cima. A vida não se dobra para ninguém. Claro. E abrindo um parênteses, aquelas pessoas que sabem da magia e direcionam essa energia e escapam da sua influência. Bom, moço, aí tem que se acreditar em magia. E a partir do momento que se acredita, moço, o universo providencia para que se torne realidade imaginária, como gênero de prova escolhido aquele ser. No fundo, não passa de uma aprovação. De uma ilusão. Se tu acreditar em magia, em tecnologia, ou em bichinhos que são maltratados, tudo isso não passa de uma ilusão para provar o espírito. Animal sente dor? Depende, moço. Você acredita que sente? Vou responder pela mente do coletivo. Perfeito. Então, para o coletivo, sente. Mas pra mim, eu acho que ele não vai chamar aquilo de dor. Ele fala, é o que está acontecendo. Perfeito, moço. Porque ele não tem uma mente como a sua nesse momento, ou como a de qualquer um que nos vê aqui, que vai dizer que o que acontece com ele é errado. Então, se não tem julgamento, existe dor? Isso é verdade, a gente nunca para pra pensar isso. Se não tem julgamento, existe dor? Ou podemos ir mais longe, porque falamos de uma dor de sofrimento. A dor física, essa sim, vai acontecer, vai machucar. Mas aquela dor do sofrimento, é possível ele ter se ele não julga? Já podemos nos adiantar na resposta, não, moço. Tanto é que você pode ter o seu animal em casa, maltratá-lo e depois atiçá-lo com um pedaço de comida, que ele vai vir correndo de novo. Exato, moço. Então, se não há julgamento, pode haver reação fisiológica, embate. Ou reação fisiológica, sim, moço. Certo. Agora, a reação fisiológica existe, moço. Claro. Porque o animal, mesmo sendo coagido, se ele não puder mais fugir, vai chegar um ponto que ele pode tentar lhe morder. Mas isso nada mais é do que um instinto falando. Como qualquer ser, o objetivo de se ter uma mente é, mesmo sendo agredido, você vai revidar, você vai compreender o que está acontecendo e dê a outra face. O que dizer dos movimentos feministas contra não só o assédio, mas a violência contra as mulheres? Os movimentos contra maltratar os animais? Essas pessoas, então, elas querem que o outro deixe de usar o livre, entre aspas, arbítrio que Deus deu a eles
e use do jeito que elas preferem. Perfeito, moço. Agora, há dois pontos de vista para ser respondidos. Do ponto de vista humano ou espiritual. Do ponto de vista humano, tem o direito de defender suas causas como bem entenderem, até porque quem é o motivador dessa defesa de causa? Deus. Causa primária. Exatamente, moço. Agora, do ponto de vista espiritual, o que é isso? Prova. Prova, porque Então, se acharem que devem defender, defendam. Mas não sintam raiva de quem pensa de maneira oposta e contraditória a isso. Deem o direito, assim como tu acredita que tem o direito de defender, deem o direito do outro agredir. E aí sim, temos plena liberdade, tanto de um lado como do outro. Porque ao nosso entendimento, complicado é quando eu quero a minha liberdade de fazer com que não façam aquilo, mas eu não vou dar a liberdade deles fazerem o que bem entendem. E talvez isso, muitos, nada seja mais do que uma expressão de hipocrisia. Mas uma coisa todos concordam: os animais são inocentes e não tem por que sofrer. E o que a gente quer é parar que eles sofram. E animal sofre, moço, ele não tem como julgar. No caso daí não. Então, moço, qual é o problema? Se as coisas acontecem como acontecem, será que Deus está cometendo uma injustiça? Compreende, moço? Não dá para servir a Deus e a Mamon. Uma pessoa querida que chamo de tia, certa vez, disse que se visse, ela tem um cachorro a quem ama muito, uma cachorra, e disse que se visse alguém maltratando um animal na rua, ela pegava um cabo de vassoura e quebrava na cabeça dele, para ele ver quanto é gostoso maltratar os outros. É o que o senhor falou, é hipocrisia. Ela pode maltratar o ser humano que poderia sofrer aquilo que ela não queria que o animalzinho sofresse, é isso? Isso, moço. E o que é isso? Senão nada mais que uma vontade de determinar o futuro, posse sobre a vida. Controlar a realidade Isso, ao moço. seu próprio gosto. Isso, ao seu bel prazer. Se dá prazer. Tirando a liberdade de tudo e de todos. Mais um hipócrita. Quer a liberdade de maltratar quem maltrata o animal, mas não quer dar a liberdade que maltrata o animal, maltratar o animal. Compreende? Claro. Então, não devemos ser nem a favor e nem contra o ato em si. Perfeito. Mas por que não acolher tanto o animal que tu considera ser maltratado, como acolher aquele que tu percebe, segundo os teus parâmetros, que está maltratando? Amar os dois. Perfeito, moço. E amar os dois talvez seja se colocar na frente do animal e diga: bata em mim. Ah, isso ninguém faz. Perfeito, moço. Por isso que não expressam o amor. É porque o que ele quer mesmo é bater. Isso, moço, tanto faz. Então, dê o seu rosto à agressão. E aí sim, talvez, tu esteja manifestando o amor, tanto por um como por outro, sendo ativamente mecanismo de ajuda de um e de outro, dando àquele que necessita expressar a sua agressividade a chance de expressá-la e dando àquele que não tem necessidade de ser agredido, que não seja agredido. Certo. E isso seria bom para o espírito? Bom ou mal, moço, isso é julgamento humano, porque isso tudo são atos. Então, se quem se colocasse nessa situação, apenas se coloque não buscando coisa alguma, até porque se chegou a esse ponto, quem colocou naquele ponto? Deus. Então tu só foi um instrumento de Deus. E aí se colocando apenas como instrumento, sem condição alguma, aí sim tu vai estar manifestando o amor. Mas sem ter uma razão dizendo que isso é bom. Estou fazendo isso porque estou dando vazão
a raiva e estou defendendo o indefeso, me colocando em sacrifício. Não, moço. Dizendo, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Claro. Então a pessoa tem diante de si a oportunidade de deixar que a vida se expresse através dela. Perfeito, moço. Perfeito. Não represando o rio, seguindo o fluxo. Claro. Porque quando ela diz, eu quero, já deixou de gozar do que é. Exato. Aliás, quando tiver o eu, já começa a complicação. Porque está se definindo como algo que não existe. Exato. Mas é difícil dizer a um ser humano que ele não existe. Perfeito, moço, porque para ele existe mesmo. Por isso que há essa necessidade de divisão, compreender que existe você e você mesmo. Você é a expressão humana, o ego que o espírito manifesta. Você mesmo é o espírito. O cavalo e o condutor. Perfeito. Claro. E é assim, porque Deus quis, não tem por que reclamar, mas também não tem por que querer diferente. A menos que seja útil querer diferente e possa se fazer algo a respeito. Perfeito. Se colocar entre o cão e o açoite. Então é possível fazer algo. Sim, moço. Outra porta, não? Ser a diferença que quer se ver no mundo, Gandhi? Daí ainda tem desejo aí dentro. Exato, moço. Exato. Porque ele tinha o desejo de que um povo não escravizasse outro. E se é da vontade de Deus, que se quebrem. Exato. Até porque quem está escravizando quem? Deus e Deus. E Deus agindo sobre Deus. Qual é o problema? Aliás, só tem problema quem acredita que o que está vivendo é a realidade. Aqueles que são apegados à vida humana. Sem contar que o corpo morre. De qualquer jeito, seja num caixão de ouro ou numa vala coletiva. E aí a provação acaba. Não. Pro corpo, sim, moço. Pro espírito que manifesta o ego, não. Sim, mas as dores físicas do sofrimento de um ataque, mesmo que compreendamos-lo como injusto, deixa de exercer a sua força ali. Não, moço. Talvez ela tenha muito mais força, porque a partir do momento que tu não está mais limitado pelas questões da matéria, onde tu já está num plano que, a partir do momento que tu pense, se materialize o acontecimento, quanto mais sofrimento é possível se ter? Daí passa a ser uma coisa que é a decisão da pessoa. Exato. Então, aí tudo passa a ser instantâneo e infinitamente mais sensibilizado. Se sente com maior profundidade. Exato. O peso daquilo. Perfeito. Mas, voltando de onde eu quero chegar, é que se um ataca o outro, a gente não deve ficar comovido pelas dores que ele está sentindo, porque quem está sentindo a dor é aquele que julga, porque tal qual o animal, se não julgasse não sentiria a dor. Exatamente. Sócrates saía Teria fugido. Não, ele saía de manhã, estava muito frio, e ele colocava o pé no chão e todo mundo lá de casaco e ele não sentia frio. Porque ele não chamava aquilo de frio, ele chamava o que é. Isso. É o que tenho para agora. Então vamos vivenciar o meu agora. Pelo agora. No agora. É o que ele tinha para aquele momento. Como é o que cada um tem naquele momento. Ou seja, no momento que tem nesse exato momento. Pode ser diferente? Não. Então vivencie isso, amando o que você tem no agora. Certo. A todo momento observamos lados opostos e, pelas nossas próprias tendências e condicionamentos, determinamos que o nosso lado seria o A ou o B. Certo? Branco ou preto, vermelho ou verde amarelo. E aí? E aí não é feio ir por um ou por outro. Não é errado, não é bom, é o que é, Deus acontecendo.
não vamos alocar nenhum juízo de valor, e aí o que tiver que acontecer vai acontecer igual, o nosso papel é só amar a todos indiferentemente e fazer o que a gente tem que fazer. Isso, deixar a vida seguir o seu fluxo. Mas como não fazer algo? Como não definir um lado sem ter intencionalidade? Como Arjuna, simplesmente cumprindo a sua parte, sem nem pensar realmente no que está fazendo. Quando viu, já estava lá. Exato. Exatamente. Até porque, depois que aconteceu, muitas vezes, vocês mesmos não se questionam como fui fazer aquilo naquele momento? O que eu estava pensando naquele instante que me deixei levar por isso? Simplesmente vai acontecer. A questão é se com o que vai acontecer vão desenvolver a sua capacidade de manifestação de amor ou vão se relegar ao seu individualismo soberbo e egoísta. Muito bem. Falamos da posse, vamos falar das paixões agora. Vamos, moço. O que seria a paixão? Preferências, já estamos falando sobre isso, não, Isso. moço? O que são as paixões? Escolher algo em detrimento de outro. Gostar mais do azul do que do branco? Perfeito, moço. Mas esse gostar é algo interno, nunca externo. Todo ato é manifestação de Deus. Agora, a partir do momento que tu escolher o lado A, fica pensando, mas será que eu escolhi certo? Será que é o melhor para mim? Será que no B não me é mais confortável? Ou será ainda não existe um C? Isso é se martirizar pela paixão. Certo. Paixão também seria defender o azul como a melhor cor do mundo e não tem... Exato mesmo. A minha paixão está ali. Estávamos falando de vicissitude, Uhum. e é por isso que tu evocou esse outro exemplo. Falamos da parte de baixo da vicissitude e existe a parte de cima. Nessa questão da paixão, dizendo que o que eu escolhi é o suprassumo do melhor do todo. Sim. Claro, isso é uma forma de corrupção. Perfeito. Ou seja, corrupção é subtrair da perfeição da naturalidade do simples. Exato. Achar que algo é melhor do que o todo como ele é. Como ele é. Isso. Qual é a sua dúvida em como ele é, moço? Não, sim, só estou enfatizando, claro, como ele é, né? Isso. Sim. Como ele é, ou seja, ele é o que é, se é bonito, se é feio, A beleza está no olho de quem vê. Claro. É perfeito. É como na caminhada do diálogo, teve algumas vezes barulhos e interrupções, as pessoas diziam assim, mas você tem que fazer alguma coisa a respeito disso porque está me irritando. E eu digo, mas é a sua prova. Exato. O problema é quem está irritado, não, moço? E é assim em tudo na vida. A vida toda é perfeita, mas parece que os egos se irritam constantemente. E dizem que a culpa não é deles de estarem irritados, é de quem não cuidou de o áudio ser melhor. Exatamente, moço. Por quê? Porque a partir do momento que declararem que o problema é sempre externo, por que precisam olhar para dentro? Fuga. Exato, moço. Sempre. O ego está constantemente fugindo de si mesmo. Por isso que olha tanto para o lado, por isso que a grama do vizinho é mais verde, ao invés de se preocupar em cuidar da própria grama. Claro. E aí a gente entende que o ego, portanto, ele se treinou a pender e a ter as tendências voltadas para aquilo que tem sintonia com prazer e fugir daquilo que tem sintonia com o que entende como dor. Exato, moço. Até porque o entendimento do ego é bastante limitado às condições do orbe, como se manifesta. Então, a partir disso, é natural. São as peças do jogo. Isso. As ferramentas que se tem para se desenvolver o amor. Contra as quais nada e ninguém pode lutar. Não, mas pelo contrário, pode lutar o tempo todo. A questão é, será que pode vencê-las? É improfícuo o tempo investido nisso. Exato. Sim, moço. É improfícuo enquanto que tu acredite que, a partir desse momento, eu passei por isso e nunca mais eu vou passar pela mesma situação. Já que já dissemos que o trabalho é a cada pensamento.
Então não é porque tu conseguiu qualquer coisa nesse instante que no próximo tu vai conseguir automaticamente de novo. Talvez a manifestação da mente seja um pouco mais inteligente do que se possa imaginar. E voltamos ao que dissemos lá no começo. Limitamos a suprema inteligência baseando nos nossos pontos de referência. Exato. Sem compreender que o todo é muito maior do que essa partícula, que é essa microexistência. Porque, moço, a partir do ponto de vista de algo que é eterno, como o espírito, o que é uma encarnação? Pode ser nada, compreende? E depois que ela realmente cessar, o espírito não vai ter a mínima recordação de que em algum momento vivenciou esse ego, porque para ele foi nada. Nesse sentido de ter apego a um personagem, o que ele leva é sua educação moral que se deu e se proporcionou. Nosso ponto final de estudo, estamos chegando no próximo dos 10 minutos finais. Certo, moço? E revisando um pouco o que falamos, os ensinamentos dos mestres da humanidade que aprendemos no diálogo também foram: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, viver sem intencionalidade e libertar-se do apego às posses, paixões e desejos. Perfeito. Então vamos falar dos desejos agora. Não ter desejo. Então não era para ter casamento? Tu está falando de que tipo de desejo? Pois é, vamos nos parecer para as pessoas. Ótimo, moço. Então vai. Vou eu? Não, vai o senhor. Vou eu? Sim, moço. Pois não. Vamos Desejo fazer na minha concepção. vai e vem. Vamos lá. Seria você acreditar que algo fora de tudo que você já tem pode te completar de alguma forma. Então você quer sair do ponto A para ir ao ponto B. Essa força desse movimento que é o desejo. Perfeito, moço. Porque a partir disso tu tira a responsabilidade de ti mesmo sobre se amar. Porque ilusoriamente tu coloca isso na conta do outro e com isso tu relega sobre ele um peso que é impossível dele suportar ou sequer suprir a tua real necessidade. Entende que desejo, como tu já falou, é fuga de si mesmo, é não querer olhar para dentro, é querer sempre apontar para fora. E isso podemos dizer em relações pessoais e em relação às necessidades materiais. Quem é o rico, moço? O rico é aquele que mais tem ou é aquele que menos necessita? Oh, realmente. Então, a partir disso, podemos desenvolver uma acepção de que o desejo das coisas materiais, e não estamos dizendo com isso que obter ou ter as coisas materiais são É negativo, é ruim. porque enquanto está da matéria tu necessita. Dá São César o que é de César. Isso, exatamente. São instrumentos para que tu possa cumprir a tua programação encarnatória e cumprir as tuas provas. A grande questão é que, será que esse desejo, essa vontade insaciável, vai resolver alguma coisa? Como dissemos já, moço, a partir do momento que vocês começam a ter alguma noção de si mesmos, já saem querendo uma bicicleta. A partir da bicicleta pensam no que vocês entendem como motocicleta. Depois de motocicleta vão para um carro, depois para um carro maior e depois para aqueles carros maiores ainda, como é o nome? Caminhonete. Isso, esses caminhonetes. Depois dessas caminhonetes aí buscam Helicóptero. isso, e assim vai até a nave espacial. Oh. E quando tem a nave espacial, ainda assim busca um satélite. Claro. Compreende que é algo insaciável. Depois povoar outro planeta. Isso. E aí, assim, porque no final, atrás de tudo isso, atrás de todo o desejo, nesse sentido, há uma vontade de ser Deus. Que quanto mais tem essa vontade, mais se afasta porque já é. Exatamente. Fica cada vez mais buscando fora o que já existe dentro. E aí fica como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Quantas eternidades forem necessárias até que canse.
E porque o rabo é uma ilusão, também há a ilusão da dor, porque o julgamento, Exatamente. tanto da reação física quanto da culpa, Perfeito. quando morde. A partir do momento que compreender que não existe rabo, aí vai ver que não tem necessidade de julgar e que não existe sofrimento. E aí cessa a prova. Se uma pessoa que comprou um carro novo recebe uma paulada com bastão de beisebol no carro, ela não sente dor. Não sente dor física. É. E a dor emocional que ela sente pelo apego ao carro. Mas nesse caso ela não sentiu dor física porque, como o senhor falou, não existe o apego e a identificação com aquilo, como se não existisse com nós o nosso corpo. Perfeito. Entendi. É só ter isso claro dentro de si, você não é o carro. Exato, moço. E se alguém fez isso, louvado seja Deus. Vamos trocar o para-brisa quebrado ou acione o seguro. É. Compreende? A grande questão é que a mente sempre busca se colocar como a grande injustiçada de tudo, porque ela é a grande dependente de que o universo supra toda a sua necessidade. O lúcido diz, foda-se o carro. Lúcido é o louco. Exato. E se precisar, anda com o carro todo batido mesmo, sem problema algum. Ele continua prestando o seu serviço, que é de levar de um lugar ao outro. Porque por dentro é intocável. Exato, moço. Está saudável. E funcional ao que se propõe. Pois é. Como a sincronicidade de todas as coisas, que é onde reside a beleza do universo. Que assim seja. Quais são suas palavras finais para o encontro de hoje, por gentileza? Não há nada novo, nada que vocês possam ver, ouvir e falar. Já não foi dito nesses últimos 8.000 anos nesse orbe, com o único propósito de que, pela manifestação do amor, vocês não tenham a capacidade de sair dessa situação melhor do que se colocaram. Não há necessidade de busca de algo. Se quiserem buscar qualquer coisa, busquem dentro de si mesmos o quão podem manifestar a amorosidade em cada ato, cada pensamento, cada sentimento de sua existência. Porque cada instante desperdiçado no não amor é um instante perdido que não retorna nessa encarnação. Então morram de amor, se amando e amando tudo que vos cerca. É isso, moço. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com voz e com o comando da lucidez. Salve-nos, nós agradecemos. Aliás, já estava tudo combinado, né, moço? Estava tudo escrito. Cada Maquetube. Isso, cada um cumprindo o seu papel. Que assim seja. No planeta onde o senhor vivia, no outro planeta, no outro universo, existia senso de humor, obviamente. Existe até hoje, moço. Entre nós todos, aliás, se existimos em uma felicidade plena, como não ter humor? Aliás, talvez característica de felicidade seja saber rir de si mesmo. Aham. Pronto. Então, aqueles que acreditam que a tolice rir até das pequenas coisas, pode ser que devam reconsiderar. Eu acho que sim, moço, dentro do nosso entendimento, porque como é monótono uma vida sem sorrisos. Claro. E mais uma vez, estrela da manhã seria, portanto, a Terra girando em direção a novos horizontes de esperança. É uma bonita analogia, moço. Nós agradecemos por isso. Que assim seja. Muito obrigado. Salve. Salve. A questão de poder e dever é bastante relativa e diz apenas a cada um. Talvez isso seja lógico, moço, porque vamos chegar a um ponto de descobrir que
O custo da batalha não vale o que se ganha com a vitória. Há um ditado que diz: se em Roma, como os romanos. É aqui, enquanto na matéria tu está, da matéria tu necessita. Vivencie isso, mas tendo lá no fundo uma vozinha sempre te alertando, dizendo: eu não sou daqui e nada disso é real. Então, moço, não coloque seus tesouros onde a traça rói e o ladrão mina, mas coloque seus tesouros no céu, onde nem a traça consome e nem o ladrão mina. Reinem sobre vocês, sejam o sal da terra. É isso, moço. Graças a Deus. Os relacionamentos são descartáveis porque as pessoas não conseguem compreender que não é o outro que vai preencher o que falta dentro de si. Ninguém pode fazer isso, a não ser você olhar para si mesmo e compreender quem você realmente é e que nunca vai encontrar fora o que falta de verdade dentro. Não há culpados, não há vítimas e nem inocentes. Há apenas um processo que se desencadeia e que tem um objetivo. Dá a oportunidade de cada um manifestar amor, seja sobre qualquer aspecto ou circunstância que se demonstra.